amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Após o centenário das cartas, vem o corpo do Apocalipse. Sobe para cá e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Uma coisa é a visão da história do ponto de vista puramente material ou humano, que é sempre parcial, incompleto e muitas vezes defeituoso. Outras coisas é contemplar essas mesmas realidades, mas de um outro plano, do plano celeste, do plano de Deus. No plano terrestre, no nosso nível, quantas coisas existem que são absurdas, que não têm nenhum sentido, que não têm nenhum propósito, que não deveriam existir. Pensemos nos horrores da última grande guerra mundial. Pensemos no holocausto do povo judeu. Pensemos nas guerras tribais que ensanguinaram e ensanguinam a África. Pensemos nos conflitos mais diversos que tornam a nossa história difícil de ser compreendida, difícil de ser digerida. Pensemos naqueles que esparramam o terror, que esparramam o medo, que esparramam a morte por todos os cantos, como os traficantes de droga, como aqueles que traficam com seres humanos, com aqueles que exploram a prostituição. Bem, mas que sentido tem tudo isto? Que sentido tem viver uma vida difícil numa cidade insegura como as nossas? Do ponto de vista humano, muito disto foge à nossa lógica. Por que estas coisas não poderiam ser diferentes? Por que o mundo não poderia ser melhor? Por que esta cidade não poderia ser mais fraterna? Por que os homens não poderiam distribuir as riquezas de maneira mais igualitária? Tudo isto, repito, é difícil, se não impossível, ser respondido. Mas, para quem sobe para lá, para quem recebe a graça de examinar tudo à luz de Deus, percebe que nada de tudo isto foge ao controle e ao domínio de Deus. Deus não abdicou o seu senhorio da história. Deus não abdicou a última palavra da história. E mais, através de todas estas realidades negativas, Deus vai construindo o outro lado. Ele vai conduzindo esta história que necessita urgentemente de salvação para a própria salvação. O Deus que mantém tudo isto nas próprias mãos, o Deus que não deixa fugir nada e para o qual nenhum mistério existe, é um Deus que, de maneira muito além da nossa compreensão e da nossa inteligência, conduz os acontecimentos históricos, por mais atrozes que eles sejam, a um fim, a um final feliz. Não que o mal se transforme em bem, não que o fim seja igual para todos, mas o desígnio de salvação que ele possui e persegue é um desígnio que atravessa toda esta história e todos estes acontecimentos e todos estes seres humanos, grandes e pequenos, que colocam na história quer o positivo, quer o negativo. Mas isto, repito, não descarta a nossa responsabilidade. Nós podemos colocar na história coisas positivas, por exemplo, o bem ao outro, mas também nós podemos carregar esta história aqui de
qualidades negativas. Depende muito da nossa escolha pessoal e o Deus, Senhor da história, as respeita.